Senhores, é um gosto, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Morel Luiz, um shalom bem grande, bem-vindos. Estamos já na Parashá Vaikra, estamos neste final do mês de Adar, os últimos dias, estamos entrando para um Rosh Chodesh, mês de Nissan, e vamos a ver nesta classe, é a classe número 8, repasse-las do ano passado, que vai ser a continuação. Estamos vendo sobre ángeles e hoje dia vamos ver algumas coisas muito incríveis sobre eles, pero há que entender agora sobre toda essa base de lo que estamos aprendendo, todo o que foi visto dentro do Sefer chamado, lo vamos a trazer para ver esta beleza. Não se olvide, é a Parashá Vaikra, Terumate, Tzaveh, PQD, Vaikra, o tomo número 14 do Zohar HaKadosh, os párrafos 22 ao 23. Então, bem-vindos, um shalom bem grande e um Rosh Chodesh, mês de Nissan maravilhoso. Não te olvides, os 12 primeiros dias de Nissan são super importantes e não te olvides, porque vai ser o reflexo para cada um de los meses do ano. E é nosso terceiro ano de leitura, essa Parashá incrível. Então, estamos vendo o incrível mundo de los ángeles, já desde a classe número 8, repasse, veja, e suas características. El Zohar habla de hierarquias, não vê? Habla de cielos, funções, coisas muito complexas relacionadas. Não são ángeles, são energias. Tem as energias de Abia de la derecha e de la izquierda. Todo isso entra, todo isso de aqui é o conceito ángeles, que às vezes está muito desgastado. E para entender isto melhor, iremos a la parte fácil, não, para poder compreender todo isso com elementos bem básicos, e desde aí o aluno vai projetar-se para entender esses detalhes simples e sencillos. E lo veremos a partir da Cábala. Vamos unir o conceito do Zohar com as explicações da Cábala sobre eles. E o aluno também pode ver mais detalhadamente destes assuntos, dessas energias, em o livro de Ariel Kaplan titulado Meditação e Cábala, Teoria e Prática. Le vai ajudar muitíssimo, só que não se entra no livro, se vai ler todo ao pé de la letra de lo que está dizendo. Há que entender todos os conceitos que são energias tanto de Abia como puras e impuras. Todo isso para o processo da correção do ser humano. E dentro do livro, o aluno pode ver a segunda parte, mira, da Cábala Talmúdica, o ponto 4, o texto de las Echalot, na tradução no português está entre as páginas 55 ao 58. Pode ver literatura cabalística de ascenso a los palacios celestiales, el tratado de la creación sobre Bereshit, el tratado sobre la divinidad, su corte celestial, los 7 cielos, que são substituídos por 7 palácios, todas essas coisas. Estás vendo? Tudo isso eu necessito para entender estas energias. Os Echalot são os palácios, em palavras mais simples, são as salas que antecedem o Santo de los Santos. Estaríamos falando de 7 palácios, que são as 7 sefirot del Zeranpin mais Malhut. O Santo de los Santos está em las sefirot de Keter, Chochma e Binah. Temos vídeos no canal mostrando, explicando, fazendo o exercício, todas essas coisas. E são desde o século XII ao século X. Iniciando com Rabi Akiva, quem entrou e saiu em paz del Pardes, del pomar. Todo quanto tem a ver com ángeles, quer dizer que há que entrar em paz e sair em paz del Pardes. E esse Pardes, está vendo que há uma parte teórica, que às vezes se salta, não se lá entra, depois nos complicamos na vida para entender de los ángeles e começamos a criar conceitos sobre bases dogmáticas. Então, se há toda uma estrutura, mira, está no livro de Ezequiel, está no Sefer HaSim, El Achot Rabati, la Merkabah Rabbah, Maseh Merkabah, el Seur Komah, todas essas coisas. El Achot, Sutarte, el Sefer Yetzirah, la espada de Moshe, las letras de Rabbi Akiva, el Sefer
Ejalot, Meseret Melachot, todas essas coisas. Você tem muito material. O que não pode ocorrer é falar destas energias sobre bases dogmáticas, doutrinales, de lo que aprendíamos na religião, de lo que nos ensinava em nossas experiências com isso. Isso não tem nenhuma validez. Estás entendendo? São energias. E elas trabalham em los palácios, que são 7, uma vez mais, são Chesed, Gevurah, Tiferet, Nesa, Od, Yesod e Malchut. E esses palácios têm guardianes, e se não tens a contrasenha, não entras, não interessa quem eres e o que andas fazendo aqui abaixo. Tudo isso é para entender como isto funciona. E veremos agora que é o que a tradição cabalística nos ensina sobre os ángeles. Vamos ao primeiro. Não é normal que os ángeles apareçam a seres humanos. Desde acá já nos está golpeando no dogma. Isso é bem importante, mas não, isso não ocorre a frequência. Mas eu recebo, eu vejo, não, tem alguma coisa que não anda funcionando bem. A Cábala não lhe dá muito crédito àquelas pessoas que dizem que vêm ángeles. Se imagina, uma vez mais, agora passar a la doutrina. Mira, nos está golpeando, não sabemos como funciona a espiritualidade nem os ángeles. Já que isto não é muito comum que ocorra. Se empieza a ocorrer com frequência, aí gato encerrado. Eu tenho que entender como funciona o mecanismo. Há exemplo destas aparições em la Torá e en la Taná? Por supuesto que há. Abraham, Avino, Sara, Agar, Jacob lutou com um ángel, e Joshua, todos esses elementos. E a Cábala não lhe dá muita importância. ¿Por quê? Porque a vasija do ser humano não está corrigida e podem ocorrer coisas que são a fantasia da mente. Eu quero que entenda. A religião vai falar outra coisa. Então, o número 1 que é que as aparições a los seres humanos não são muito comuns, não é frequente. E a Cábala não lhe vai dar muito crédito a quem anda contando estas historitas que lhe vêm a soplar em los oídos. Eu quero que me entenda como isto funciona. O número 2. Los ángeles estão ao serviço do homem. Mira, esta é uma expressão cabalística que temos que entender corretamente. Quando se diz que está ao serviço do homem, não é para mi bel placer, é processo de correção. Exatamente, são aqueles sirvientes que vêm e nos vão a dar golpetazos hasta que entremos al proceso de corrección. El texto no dice que los ángeles sirven al ser humano o que pueden ser dominados por él. No, están al servicio del hombre bajo la prescripción de Akadosh Baruj Hu para el proceso de corrección. Este servicio de ellos es servicio al eterno, no es servicio al ser humano. ¿Estás viendo el concepto? Cambió, giró. Este serviço, eles estão dando serviço ao Eterno, não ao ser humano. Por isso não vão receber nenhuma ordem, nenhum pedido de nenhum ser humano. Eles estão ao serviço do Criador para a correção do ser humano. Eles servem ao ser humano, levando-lhe a la correção, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. E estás vendo uma forma bem simples, bem prática. Vamos ao número 3. Quando eles vêm à Terra, vêm em forma necessariamente humana. A interação vai ser dessa forma. Não é muito frequente que isto ocorra, hay que entender bem como sucede. Olvídate de dogmas e doutrinas sobre este assunto. Esta forma que vêm como seres humanos é de uma beleza única. Isto tem uma... Se les nota, se les capta, se les observa, se vale o término. La Torá recalca que no reconocemos un ángel a simple vista. ¿Estás viendo? Todo esto tiene un mecanismo de funcionamiento. No se reconoce, ni cuenta uno se da. Y le pasa como un ser humano común y corriente. No reconocemos que es un ángel. Pensamos que estamos hablando con una persona muy bella. Estamos entendendo como isto funciona? Uma parte bem simples e bem prática. Número 4, que bonito, não? Eles têm 2 características. Primeira, eles logran volar no aire. E número 2,
ellos logran desaparecer. Eso está ilustrado ali em Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 16. No caso de Gideon, eu tenho que entender que quer dizer volar en el aire. Que é el aire? Não estão apegados a Malhut, a este desejo de solo receber coisas. Logran desaparecer. Que quer dizer? Que nada del mundo físico les atrae em absoluto. Esto es la ideia, esto es el concepto. Vamos al numeral 5 y lo vamos a enlazar con la parashá Pekudei. La clase número 7 con el elemento del fuego. ¿Se acuerdan? En el segundo Beit HaMikdash ya no había más aquel fuego en el altar, solo había en el primero. Entonces, en el número 5, los ángeles tienen una conexión con el elemento fuego. Eso se puede ver en Yeshayahu 66:5, ¿no? Están conectados con ese elemento. En el primer Beit HaMikdash, al quemar el sacrificio era muy común, primer Beit HaMikdash, era muy común ver al ángel sea arriba del fuego, al lado del fuego, y él se manifestaba justamente en el fuego. Primer Beit HaMikdash. Isso tu lo vas a encontrar ali em Shemot 3:2, no na sarça ardente, em Vaikra 9:24, nos sacrifícios, Jueces 6:21, com o caso de Gideon, Primeira de Reis 18:38, e também em Segunda de Reis 1:10, com Eliau. Tem que entender, primeiro Beit HaMikdash, não há mais, mira, até o segundo Beit HaMikdash foi destruído, eu tenho que entender como funciona o jogo. Isso, há que deixar o dogma e a doutrina hacia um lado. E o aluno está vendo que são conceitos bem básicos, bem elementares, exageradamente elementares. Los ángeles têm, mira, neste número 6, alas. E quando eles vêm à terra, estas alas são ocultadas e aqui adquirem a forma humana. Mira, são coisas bem simples, não? Básicas, elemental. Al indicar que en el quinto día, mira, fueron creadas las aves que vuelan en el cielo. ¿Quién son esas aves que vuelan en el cielo de Bereshit en el quinto día? Son los ángeles, mira, por eso son alas. ¿Estás viendo la palabra alas? El Midrash lo toma y lo enlaza, lo abre a partir de los ángeles. Es la creación de los ángeles. Es referencia, como acabamos de decir, a los ángeles. Por eso es que tienen alas. ¿Me está entendiendo? Esas alas no es lo que yo pienso de alas. Es para llevar a la referencia del quinto día de la creación de Bereshit, mira, que fueron creadas las aves que vuelan en el cielo. ¿Cuál es el cielo? El Zerampim. Aquí estamos en el numeral 6, en realidad es el 7. Lo vamos a dejarlo ali como 6. El alumno en la transcripción puede colocarlo como el número 7. Indica que los ángeles logran hacer cosas de humanos, pero ¿no? Este es el detalle, es importante saber esa diferenciación. A la verdad, ellos están fingiendo. Vamos de nuevo. Los ángeles logran hacer cosas de humano, pero la verdad ellos están fingiendo. ¿Se acuerda cuando Abraham sirve comida a sus 3 invitados? Y el Midrash dice que ellos fingían, porque sus 3 invitados son ángeles, ellos fingían que comían. Eso está en Bereshit en el capítulo 18, el versículo 8. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen todo aquele aparato digestivo, estômago, órgãos, não tem nada. Solo colocam na boca e é combustado. Então, eles fingem. Mira, esto dentro desse párrafo aqui é o primeiro conceito. Vão haver 2. Então, eles colocam a comida na boca e fingem, dissimulam que estão comendo. Hasta mueven a boca toda. Estás entendendo como isto funciona? E aqui os ángeles não têm o aparato digestivo. Eles dissimulam, sim? Hacen pensar que estão comendo e bebendo. Agora vamos ao segundo elemento dentro deste numeral 6, que o aluno também lo pode considerar como o numeral 7. Que é um segundo elemento onde eles fingem hacer algo, todos. Los ángeles não tiveram relações sexuais com as mulheres em el período del Mabul, del diluvio, como às vezes se lê, se hacen os comentários e se escuta na internet e se literalmente o texto é lei, todo esto. E não criaram os nefilim. Se imaginou todo este elemento dogmático, todo vem hacia abaixo. Esto está em Bereshit capítulo 6, versículo 4. El Midrash disse
que no debemos de entender estas relaciones sexuales de los ángeles con las hijas de los hombres como siendo algo físico. Ellos fingieron tener relaciones sexuales. Es la parte más difícil de nuestra mente no capta. Se imagina, a veces no tenemos la vasija para entenderlo. No es el intercurso sexual, no hay el momento, el acto en sí. Ellos fingían dejar embarazadas a las mujeres, pero no es el sexo como lo imaginamos lo que ellos tenían. A veces andamos creyendo en sistemas religiosos, en cuentos de terceros, en explicaciones de gente que no sabe lo que entiende o que a veces lee un libro equivocado hablando sobre el tema. Mira, esto es bien importante que el alumno, en ese punto aquí, que el alumno capte la idea. Y está todo dentro de ese punto número 6. Hay 2 veces el numeral 6, no se haga problema. El importante es que hay el factor A y el factor B. El factor A es con relación a comida, tiene que fingir. Y el factor B tiene que ver con los días del Mabul. Eso, no hubo relación sexual. No fueron creados nefilins. Por eso, a veces nosotros no entendemos, no captamos. Nosotros no sabemos realmente de la historia tal cual ella sucedió. No conseguimos sacar las clipos que la cubren. Y aunque los ángeles, puedan hacer cosas materiales y humanas, eso hay que entender. Ellos son inmateriales e espirituales. Ellos fingen hacer eso. ¿Se imaginan? Se fingen hacer esto. ¿Para qué van a ir tras cuentos de terceros indicando que se puede manejar, dar órdenes a los ángeles, hacer que materialicen las cosas? Ellos juegan, todo es un juego, ellos fingen hacer las cosas, fingen comer, fingen darle las cosas. Estamos entendiendo, mira, qué belleza, simple y sencillo la clase número 8 Parashá Vaikra. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esa clase número 8 Parashá Vaikra, nesse final del mes de Adar, iniciando Nissan, con esos párrafos 22 al 23 del Zohar, que es una forma simple, sencilla de ver los ángeles. A partir de ahora, siéntese y transcriba la clase y abra los conceptos. Acuérdese de todo lo que hemos visto con valores de gematría, con abrir de los secretos en todo el Sefer Shemot. Y estos ángeles son energías. Esto vas a entender qué es alas, qué es parecerse al ser humano, poder hacer cosas, materializarse, un hacer qué, cómo entiendes todo esto. Porque si no entendemos, nos quedamos con dogmas, paradigmas, conceptos equivocados, com religião, e vamos a terminar encendendo velas e pensando que podemos dominarlos e dar-los ordens, que eles estão a nosso serviço. Literalmente lo leemos, não? Eles estão ao serviço del Eterno para ser um serviço de correção a nós, que é bem diferente de todo o processo. Qué lindo, qué hermoso, y nos vamos hacia Pesach, proyectándose, ¿no? Y a la cuenta del Homer, todo eso en este mes de inicio, un shalom bien grande.